irmãos e irmãs, disseram a Pedro: não és tu também um discípulo dele? E Pedro negou. No início da vida pública de Jesus, ele retirou-se para uma montanha para rezar. E ali passou uma noite em oração. Ao amanhecer, chamou seus discípulos, chamou 12, e entre eles estavam Pedro e Judas. Os 12 apóstolos presenciaram de perto as pregações, os milagres, os embates com as autoridades, mas nem todos os discípulos foram perseverantes. Judas, ele foi se perdendo pelo caminho. E digo foi se perdendo pelo caminho porque acredito que quando Jesus pensou o seu nome, não pensou um traidor, pensou um homem honesto, escolheu um homem íntegro, que foi se perdendo pelo caminho. Foi se perdendo e se corrompendo pela ganância, pelo interesse pessoal, pela crise de fé. E podemos recolher duas frases, ou dois momentos em que Judas, ele se manifesta e fica claro que está se corrompendo e se perdendo no caminho. Capítulo 12 de João, ele diz: por que não se vendeu este bálsamo por 300 denários e não se deu aos pobres? E aí, o texto bíblico continua explicando, dizendo, dizia isso não porque ele se interessasse pelos pobres, mas porque era ladrão. E tendo a bolsa, furtava o que nela se lançava. Nesse momento, o evangelista João já tem o entendimento de que Judas estava se corrompendo. Evangelho de São Mateus, capítulo 26. O que quereis dar-me? O que quereis dar-me e eu vô-lo entregarei. Ajustaram com ele 30 moedas de prata. Judas entrega o Senhor com um beijo por 30 moedas de prata. O preço de um escravo. O quanto não deve ter sido doloroso para Jesus receber o beijo do seu discípulo, sabendo que com aquele beijo, Judas o entregava. Aquele mesmo Judas que foi escolhido por Jesus para ser um apóstolo. Escolhido por Jesus para ser um discípulo fiel. Agora, o entrega. E o sinal que Judas escolhe para dizer quem era Jesus foi com um beijo. Pedro foi escolhido para acompanhar Jesus em todos os momentos. Nem sempre Jesus estava com os 12, às vezes apenas com 3, mas Pedro sempre esteve ao lado de Jesus. E foi estabelecido como líder dos apóstolos. Não obstante, ele fosse lento para crer, fosse impulsivo e ainda tenha tido a capacidade de negar Jesus 3 vezes, como vimos no Evangelho. A traição não vem de estranhos, a traição vem de amigos. A traição vem de Pedro, de Judas, de você e de mim também.
A traição de Jesus vem de amigos. O Salmo 55 expressa isso. Diz assim: se o traje viesse de um inimigo, eu teria suportado. Se a agressão partisse de quem me odeia, dele me esconderia. Mas eras tu, meu companheiro, meu íntimo e meu amigo. Jesus muitas vezes experimentou a limitação de seus discípulos. A falta de entendimento do que ele ensinava. Quantas vezes Jesus disse: sois lentos para entender? As disputas para ver quem era o melhor discutiam pelo caminho. A falta de fé de Tomé: se eu não tocar a marca dos pregos. A falta de oração no horto: não foste capaz de vigiar comigo. A negação de Pedro, a traição de Judas, os meus e os teus pecados. Muitas vezes, Jesus experimentou a limitação de seus discípulos, como hoje experimenta as minhas e as tuas limitações. Nós também fomos escolhidos por Deus. E é preciso termos clareza sobre isso. Deus nos chamou pelo nome, como chamou pelo nome cada um dos 12 apóstolos. Deus nos tornou seus filhos por meio do batismo. E ainda nos chamou de amigos. Eu vos chamo de amigos. E ainda assim, também nós o traímos muitas vezes. Poderíamos ouvir Jesus dizer: olha, esse Salmo 55 eu recito para você, para mim, para nós que estamos aqui. Se o traje viesse de um inimigo, eu o teria suportado. Mas eras tu, meu companheiro, meu íntimo, meu amigo. Hoje é um dia para chorarmos por nossos pecados. Hoje é um dia para chorarmos nossas ingratidões a Deus. Porque foi o peso dos nossos pecados que pesaram sobre a cruz de Jesus. O peso dos nossos pecados levou Jesus à morte de cruz. Portanto, hoje é um dia para chorarmos os nossos pecados. Hoje é um dia para percebermos a dimensão do amor que Deus tem por nós. Que nós não temos praticamente nada a oferecermos a Ele, a não ser nossas misérias. E Deus, que ama com liberdade, nos oferece o seu amor. Um amor imenso, um amor incalculável. Hoje é um dia para isso, para olharmos para Deus e percebermos quanto somos amados. Todos nós já experimentamos decepções humanas. Em algum momento já nos sentimos só. Já experimentamos o desprezo de quem amávamos. Mas Deus nunca cessou de nos amar. E hoje é um dia para recordarmos e percebermos a dimensão e a profundidade desse amor de Deus. Judas se desesperou e não acreditou na misericórdia de Deus. Judas pensou que não teria perdão ao seu erro.
Ele pensou que Deus não seria capaz de perdoá-lo. E num ato de desespero, ele se perde e tira a própria vida. Importante percebermos e termos clareza que não há pecado que Deus não possa perdoar. Importa termos clareza que Deus não resiste a um coração arrependido. Que Deus acolhe com misericórdia todos que se aproximam dele. Portanto, não podemos nos desesperar diante de nossas fraquezas e de nossos pecados. Nós não podemos permitir que ninguém próximo de nós se desespere pelos seus erros e por suas fraquezas. Nós não podemos apontar o dedo para ninguém, porque Deus misericordioso não resiste a um coração arrependido. Pedro, diferente de Judas, ele se arrependeu. E arrependido, seguiu ao lado de Jesus. Aprendeu a ser fiel. E o Senhor que já experimentou a nossa ingratidão, o Senhor que acolheu o nosso arrependimento na confissão que fizemos em preparação para esse tríduo pascal, para essa Semana Santa, temos também a oportunidade de aprendermos e a oportunidade de sermos fiéis. Como Pedro. Eu li em um livro, dizia assim: o processo de Jesus renova-se em cada homem que sofre e é perseguido. Cada pessoa que sofre e é perseguida, esse processo de Jesus, ele se renova em cada pessoa assim. Mas ele também se renova em toda pessoa que se abandona no pecado. Porque seja quando a pessoa é vítima, se associa a Jesus, seja quando a pessoa peca, ela se associa aos que crucificaram e mataram Jesus. Então, em um ou em outro, o processo de Jesus se renova. Cabe a nós escolher com que atitude queremos entrar na história da paixão de Cristo. Com a atitude do sirineu, que se coloca ao lado de Jesus para carregar com ele o peso da cruz. Com a atitude das mulheres que choram, de Maria silenciosa, ou se queremos entrar na história da paixão, com a atitude de Judas, de Pedro, de Pilatos, ou de tantos outros que colaboraram para que ele fosse morto. Ele foi ferido, dizia Isaías, capítulo 52. Ele foi ferido por causa de nossos pecados, esmagado por causa de nossos crimes. A punição a ele imposta era o preço de nossa paz. E as suas feridas, o preço de nossa cura. A punição a ele imposta, o preço de nossa paz. E as suas feridas, o preço da nossa cura. Ele deu a vida para que fôssemos curados de nossos pecados e tivéssemos paz. Que o imenso amor de Deus nos console e conforte enquanto lembramos e choramos nossos pecados. Que a contemplação da paixão de Jesus cure nosso coração de toda falta de piedade, falta de generosidade e de tantas fragilidades que nos leva a ofendê-lo. Que a paixão de Cristo nos torne homens e mulheres livres. Livres
para seguirmos Jesus de perto. Livres para dizermos não ao pecado. Livres para termos vida de oração. Livres para professarmos a fé em qualquer ambiente que estivermos. E assim, podermos corresponder ao seu amor. Que a paixão de Cristo faça de nós, homens e mulheres livres, assim seja. Amém.